partir de hoje, o Grupo ND começa a exibir entrevistas com ex-governadores, ex-candidatos ao governo catarinense, lideranças empresariais e senadores catarinenses. Eles vão discutir o novo cenário social, político e econômico trazido pela pandemia e as soluções para problemas socioeconômicos no cenário pós-coronavírus. Além disso, as autoridades vão avaliar as ações do governo no enfrentamento à crise. É a série Visão Catarinense, que será comandada por Paulo Alceu. Pois é, nós estamos aqui nos estúdios da nova redação do Grupo ND e como estamos seguindo todos os protocolos de proteção individual, a entrevista vai ser feita sem a utilização da máscara. E o nosso primeiro convidado é o ex-deputado Gelson Merizio. Nós estamos numa pandemia. Nós estamos numa situação bem delicada e uma situação de incertezas e fragilidades. O que o senhor faria no momento que o senhor estivesse enfrentando uma pandemia da saúde com a possibilidade de um colapso econômico? Qual o modelo que o senhor adotaria? A forma como foi conduzido o início foi correta. A sequência... Aqui nós cometemos alguns equívocos que precisam ser corrigidos. Nós temos que primeiro preservar a vida das pessoas e depois pensarmos nas questões econômicas. Passada a pandemia, 3, 4 meses, isso vai passar, nós temos toda a condição de recuperarmos os prejuízos pontuais e aonde não há necessidade do isolamento, em pequenas cidades, em atividades que não são potencialmente complexas, não há por que haver isolamento. Então não há condições de conciliar a saúde com a economia nesse momento. No seu entender, o isolamento é fundamental. Não se trata de não poder conciliar, se trata de ter uma prioridade absoluta que é a vida. O que você precisa ter num estado como o nosso, que é muito descentralizado, é uma visão muito presente do governo, junto com os prefeitos, uma integração que tem que ser absoluta, para que se faça o necessário no momento certo. E aí acho que é uma dicotomia muito grande entre a atuação do governo e a das prefeituras. Há que haver uma integração melhor, uma resposta melhor e há tempo de corrigir. Nós não temos que criticar, nós temos que somar, porque estamos num barco todos juntos. O senhor falou em alguns equívocos. O senhor poderia pontuar alguns deles? Primeiro, nós relaxamos a questão do isolamento em alguns locais que não deveria ser feito. Segundo, nós fizemos isolamentos em regiões que não precisariam ser feitos. Isso gera, por parte da sociedade, uma reação que contamina todos os processos. Parece que tudo tem que ser aberto, tudo tem que ser fechado, e não é. Nós temos que ter uma postura do governo do Estado e das prefeituras que seja muito integrada e muito clara na comunicação. Vou dar um exemplo. Concórdia tem 16 leitos de UTI, 15 estão ocupados. Isso é quase que uma tragédia anunciada. Daqui 30 dias entra em colapso. A cidade está sabendo, a região está informada? Eu acredito que não. O senhor falou em leitos e existe também os hospitais de campanha. Surgiu uma situação aqui em Santa Catarina de um hospital de campanha superfaturado, que depois voltaram atrás e daí lançaram hospitais de campanha com 1000 leitos. E de repente nada disso está acontecendo. O primeiro passo seria o hospital de campanha? Olha, com todo respeito, em Santa Catarina isso foi uma estupidez, para não dizer outra coisa. É uma bobagem e é um tempo perdido. O que de fato me preocupa com isso não é a decisão tomada, isso é passado. O que me preocupa é que nós perdemos um tempo absolutamente precioso, onde a curva ainda está baixa, em não fazermos aquilo que deveria ser feito, que precisa ser feito. Agora precisa ser feito. Nós temos que ter mais leito de UTI em Chapecó, em Lages, em Criciúma, em Biguaçu, em Itajaí. Nós temos que utilizar um modelo descentralizado de hospitais que nós temos, filantrópicos, que pode dar uma resposta muito mais barata, muito mais efetiva e com uma vantagem. Daqui a 6 meses, quando os hospitais de campanha serão removidos, o equipamento vai permanecer atendendo os catarinenses por mais 5, 10 anos. Embora o senhor não queira entrar se houve corrupção, se houve desvio, se houve superfaturamento, nós estamos diante de uma situação que é um dos maiores escândalos aí no governo de Santa Catarina, que é a compra dos respiradores, 33 milhões pagos adiantados de equipamentos que nem chegaram e que depois foram trocados no meio da negociação. E a forma como foi conduzida essa negociação
e o governador sendo o ordenador primário e o homem que está controlando todo esse gabinete de crise. Um governador não tem conhecimento disso? Nós temos o Ministério Público que está investigando, nós temos a Assembleia com uma CPI montada, nós temos a Polícia Civil que está investigando. A investigação tem que correr à parte. Agora, ela não pode tirar o foco que o governo e o governador precisam ter nesta questão de saúde pública. Eu não vou dar conselho para o governador, mas se eu fosse governador, eu me mudaria para dentro da Secretaria de Saúde e ele deve fazer isso. Até porque ele vai trocar de secretário uma vez por semana daqui para frente com essa balbúrdia que está. Ele tem uma responsabilidade, como eu teria, ou como qualquer outro teria, para conduzir o Estado, liderar os prefeitos, para que nós possamos juntos resolvermos e passarmos por essa pandemia. No final das investigações, restada a responsabilidade pessoal, há instrumentos democráticos, institucionais para resolver. O governo, e aí é um erro que foi cometido, mas deixou de comprar da VEG aqui em Jaraguá do Sul, que vai, a partir do dia 18, começar a entregar 20 respiradores por dia por R$60 mil, para entrar numa aventura de uma empresa chinesa. Bom, isso é passado. Para frente, vai comprar os respiradores da VEG de novo. Se tiver 2 depois, é melhor ter 2 do que nenhum. O senhor já foi presidente da Assembleia. O senhor sabe muito bem os trâmites quando chega uma CPI ou chegam pedidos de impeachment. O senhor acredita que o governo está correndo esse risco? A questão de impeachment não, é de responsabilidade pessoal. Eu até agora não vi, sinceramente, nenhuma responsabilidade pessoal do governador. Se ela surgir durante o processo, é evidente que ele vai responder por isso. Mas agora, existe um processo de impeachment em relação à verba de equivalência dos procuradores do Estado que tem uma responsabilidade pessoal. Se houver crime de responsabilidade dele, da vice-governadora, ou de um ou de outro, a investigação, a CPI, no tempo certo vai dizer, mas não é agora. Nesse período, a nossa prioridade tem que ser a questão da pandemia, tem que ser a minimização das questões econômicas. Para isso, há que ter clareza e muita transparência nas informações, para que onde possa ser aberto, se abra, onde tem que ser fechado, se feche, e que haja uma compreensão da população. A questão do impeachment, a questão da investigação, deixa os órgãos fazerem a sua parte. Daqui 90 dias, quando passar a pandemia, tem tempo para tratar disso. Recuperar a economia de Santa Catarina vai ser fácil ou vai ser difícil com um PIB de menos 10%? Há que ter muita clareza de propósito, um plano muito estabelecido, o envolvimento dos principais empresários do Estado numa relação muito presente com o governo, para que se possa construir uma estratégia que minimize o dano. Dano nós vamos ter. E dano é desemprego. É pessoas que no final do mês não vão ter o dinheiro para pagar o seu rancho, o seu aluguel. Isso é muito triste para Santa Catarina. Poder diminuir isso requer primeiro uma integração do Estado, passarmos por cima de todas as divergências pessoais, políticas, partidárias. Deputado, o senhor não acha que é um grande momento também de diminuir a máquina do Estado? Eu achava isso desde o começo. Tanto que, quando eu fui candidato, iria praticamente zerar os cargos comissionados. Minha tese era no máximo 200, hoje tem mais de 1.000. Mas cada um tem o seu jeito de fazer. Todo o Estado tem que ser repensado. Porque o que vai importar para o cidadão é o serviço, a saúde, a segurança pública, que vai ter que estar muito presente, porque a pressão sempre é maior em momentos de crise. Vem chegando muitos recursos direcionados especificamente para a saúde. A saúde sempre foi uma bandeira de candidatos, de políticos, vamos melhorar a saúde. E a saúde nunca melhora. O senhor acredita que depois dessa pandemia nós vamos encontrar uma saúde mais pronta para atender a população? A saúde pública no Brasil, se olharmos para trás, ela melhorou muito. Mas ainda precisa de uma resposta mais presente, porque melhoram os exames, melhoram os tratamentos, as pessoas vivem mais, com mais longevidade também tem mais problemas de saúde. É a área mais complexa e por isso mesmo, quando estava na Assembleia, eu fiz uma emenda constitucional, passando de 12% para 15% investimento mínimo em saúde. Mas não foi derrubada pelo... O governo entrou com uma ADIM, atual governo, e derrubou, o que eu acho um equívoco. Porque essa é uma decisão da sociedade. Nós vamos ter que gastar mais com saúde por uma questão óbvia. As pessoas estão vivendo mais, vão ter mais problemas de saúde e é a prioridade que é a vida. O que o senhor acha que tem que mudar para a gente se recuperar o mais rápido possível? Primeiro, respeitar as etapas. E agora a etapa é o combate à pandemia, é minimizar a perda de vidas, fazer isso de forma muito transparente. E essa, para mim, é a grande falha que está acontecendo na organização dos municípios e na forma como está sendo divulgado, que tem que ser corrigido. União de esforços em proteção à vida.
independente de partido, de quem disputou a eleição, de quem vai disputar. Acho que essa tem que ser a conta. Separar impeachment, investigação, corrupção, deixar os órgãos fazer e quem tem responsabilidade, especialmente que está no governo, nas secretarias e nas prefeituras, fazer um processo muito harmônico e coeso para que o resultado seja o melhor possível. Obrigado. Obrigado, Paulo. Pois é, vidas acima de tudo, é claro. Estamos num momento realmente delicado e que exige união, distanciada de diferenças ideológicas. Aqui o assunto não é política, aqui o assunto é vida. A prioridade é a vida dos catarinenses com planejamento, diálogo e muita comunicação, muita informação. A pandemia ainda está aí. E nossa intenção é levar opiniões e sugestões por meio de personalidades da política e da economia de Santa Catarina. Um estado de excelência que terá com sua capacidade de transformação superar tudo isso. A próxima entrevista, segunda-feira, a entrevista da série será com o ex-governador Raimundo Colombo.